Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui, o nosso canal pelo YouTube, aqui o Éder Casquel, o cantinho da palavra, né? Deus abençoe a tua vida, você que é inscrito, deixa o seu like, né? Comentários, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que sempre que chegar novas notificações, tá? Você seja notificado. Estamos em uma série de mensagens neste ano de 2021 com o tema a vida e os tempos do apóstolo Paulo, como era a vida, como eram os tempos, a época deste que é considerado, né, um dos maiores pensadores, teólogos e apóstolos do Novo Testamento. Falamos agora pouco na mensagem anterior, né, os 14 anos de anonimato. Falamos do perseguidor que foi perseguido em Jerusalém, teve que ir, né, neste anonimato. Foi pregado a palavra de Deus, lá em Gálatas fala, né, que foi anunciado na Síria e na Cilícia, que era a região de Tarso. Chegou a notícia que durante esses 14 anos também que Paulo fica em anonimato. Ele é um homem zeloso, um homem que aquilo que Deus dá para ele tem capricho em fazer. Ele fez, então foi pregando por Tarsos, foi falando, né, este anonimato lá em Gálatas fala assim, que possa ter produzido frutos, né, em Tarsos, na Síria e na Cilícia, né? Então Paulo ficou esses 14 anos aí, até que começou um grande movimento na cidade de Antioquia. Antioquia, a palavra de Deus, né, crescia e se desenvolvia poderosamente em Antioquia. Muita grandeza de palavra Deus estava mandando em Antioquia, estava chegando muitos novos convertidos, e a notícia chegou até a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, onde estavam acomodados, vamos assim dizer, né, o ministério dos apóstolos. Então chegou a notícia de Jerusalém que estava acontecendo um grande movimento, um mover, muitas pessoas estavam aceitando a Jesus Cristo ali em Antioquia. Então é enviado Barnabé para ir ver, inspecionar, né, instruir, dar uma palavra, trazer para seus olhos, para seus ouvidos e a boca da igreja de Jerusalém, o porta-voz do Espírito Santo, trazendo a confirmação para a igreja de Antioquia. Quando Barnabé chega, vê a situação, né, ele se alegra, ele glorifica a Deus, ele exorta os irmãos a continuar firme na presença do Senhor, e vê que ali está começando um grande movimento missionário. Então ele foi até Tarsos para buscar Paulo, para juntos trabalhar junto. Durante um ano trabalharam na igreja de Antioquia. Olha o que a Bíblia diz daí no capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? Saulo também estava ali já servindo como um mestre, estava ali já como na categoria de mestres da igreja, ensinando, pregando, zelando, cuidando, porque Paulo ele era muito zeloso com aquilo que Deus lhe entregava. Aqui nós aprendemos uma lição: se nós queremos ser usado por Deus, vamos zelar daquilo que Deus nos deu, vamos continuar firmes, porque vai chegar um momento. Olha que esse Paulo estava abandonado lá em Tarsos, na Síria, na Cilícia, pregando naquela região, abandonado, desprezado. Nenhum discípulo por esses 14 anos foi lá. Não há menção de que nenhum discípulo mandou a carta para Paulo lá no anonimato.
Não há registro até o momento que começa esse grande avivamento na igreja de Antioquia, este avivamento poderoso, este avivamento tremendo, né, da igreja de Antioquia. Então Barnabé chega e diz: eu preciso buscar Saulo, porque chegou o momento de Saulo. E Barnabé sai de Antioquia, se dirige até Tarso, vai lá, traz Paulo, e eles por um ano começam a pregar, a anunciar. A igreja cresce, a igreja prospera grandemente na presença do Senhor nosso Deus. Então a Bíblia diz que eles ficam por um ano ali pregando este evangelho glorioso. Este foi um ponto crucial na vida de Paulo, porque pode ser que seja ali que ele cristalizou mesmo dentro dele a visão de que ele seria o pregador dos gentios. Então estão ali pregando agora, fazendo a obra de Deus. Paulo, né, também, Manaém, também, né, tá ali Lúcio, também Simeão, chamado Líser, Barnabé, grandes homens de Deus nesta igreja, cheia de profetas, cheia de pessoas glorificando o nome do Senhor. Saulo, neste momento, né, era bem visto entre os irmãos, agora não era mais um perseguidor, não estava mais abandonado de igreja. Porque Paulo, quem sabe, poderia se sentir abandonado pela igreja do Senhor, que não o recebeu, que por causa de uma perseguição o abandonou. Mas quando Paulo chegou em Antioquia, a igreja do amor, a primeira vez que os cristãos, primeira vez que os nazarenos, vamos assim dizer, foram chamados cristãos, foi em Antioquia. Olharam e falaram: vocês verdadeiramente, vocês são cristãos, vocês brilham Cristo, vocês representam aquilo que o Messias de vocês representava. Esta igreja fluía, esta igreja tinha departamentos que fluíam bem devido aos mestres de Deus que estavam ali dando seus conselhos, ensinando. Você poderia tirar conselho com Paulo, poderia tirar conselho com Barnabé, com Lúcio, né, com Manaém, com tantos profetas que tinham na igreja de Antioquia, porque Deus estava levantando Antioquia como campo missionário da época. Olha, alguém que estava 14 anos abandonados, alguém que estava 14 anos esquecido dos discípulos, alguém que estava 14 anos esquecido do ministério dado. Olha lá, deixa lá, tá bom, né? Deus vai dar vitória. Está pregando por lá, deve estar pregando lá por Tarso, deve estar pregando, né? Está fazendo a obra. Paulo, mesmo na Bíblia falando desse anonimato, né? Ele fazendo algo porque ele era muito zeloso com as coisas de Deus. Agora ele já se vê, passado esses 14 anos, ele já se vê no centro do avivamento da sua época, porque Antioquia foi o centro do avivamento, né? Teve, claro, o Pentecostes lá em Jerusalém, mas aí a primeira igreja a receber este poder de Deus que moveu, que chamou a atenção da região. Qual a igreja que chamou a atenção de Jerusalém? Foi a igreja de Antioquia. Então Paulo realmente vai para esta igreja trabalhar, fazer a obra de Deus juntamente, né, com Barnabé. Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. Então, diante deste chamado, eles vieram para a igreja, e como o chamado deles é levar pessoas à salvação, eles pregavam e anunciavam, e as pessoas aceitavam a Jesus. Foi ali que eles começaram a obra missionária em Antioquia, ganhando Antioquia, levando a palavra de Jesus às pessoas, levando a palavra de Jesus na congregação, levando a palavra de Jesus aos enfermos, levando a palavra de Jesus a pessoas que Paulo nunca tinha visto, mas que estava vendo as dificuldades, as necessidades, as ações diabólicas contra a vida deles, e eles chegavam com autoridades, repreendiam todo o mal. E o demônio, e a tristeza, a enfermidade, o que fosse, saía, e as pessoas eram glorificando o nome do Senhor, as pessoas iam glorificando a Deus, e a igreja em Antioquia se engrandecia na presença do Senhor, se fortalecia, porque Paulo e Barnabé e os demais entenderam o seu chamado. Uma igreja só cresce quando alguém que está trabalhando na obra entende o seu chamado. Senão ele é um pino fora do centro, fora do lugar.
O camarada está lá achando que ele está numa posição simplesmente por destaque humano ou porque merece. Eu vi às vezes até algumas pessoas sendo consagrados aí e escreveram: "Ah, você merece". Nós não merecemos nada. De que nós merecemos? Nós merecíamos o castigo do fogo eterno devido aos nossos pecados, mas porque Jesus nos ama, nos dá ainda a salvação, o maior presente das nossas vidas. As pessoas acham, né, que eles são, que eles podem, que eles têm. Então, quando Paulo entendeu que o seu lugar na igreja era ganhar almas, fazer a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus se alegrou da atitude de Paulo e Barnabé e começou realmente a mover um grande avivamento. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo, livrá-los do poder de Satanás, levá-los a receber o Espírito Santo e organizá-los em igreja, né? Em cada local, Paulo ia abrindo uma igreja. Olha aqui, vocês vão orando, vão clamando, Deus vai dar palavra, vão se fortalecendo, porque eles tinham uma visão de crescimento. Olha que Deus já estava dando uma visão ministerial para a vida de Paulo realmente. Nesses novos, né, cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar seu amor através de dons espirituais, transformando esses fiéis de maneiras que eles glorificavam ao Salvador. Eles viam Deus agir na vida deles. Eles tinham dons, eles eram fortalecidos. O camarada vinha para a igreja de Antioquia, não estava com a doutrina, né, da prosperidade, vendendo vassoura, vendendo feijão que cura Covid. Não, na igreja de Antioquia não tinha vassoura ungida, não tinha rosa orada, não tinha sal, não tinha todas essas barbaridades de hoje que envergonham, né, realmente, e corrompe a classe de homens amantes de si mesmo que temos dentro dos ministérios, os avarentos, os presunçosos, que estão dentro do ministério mascarado e disfarçado. Mas o apóstolo Paulo lá em Antioquia não estava vendendo vassoura não, filho, não estava vendendo prego da cruz não, ele estava anunciando o evangelho. Então a Bíblia diz no capítulo 13: e veio servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E aquele grande movimento na igreja de Antioquia, ganhando alma, o Espírito Santo usa alguém, uma fala profética, e diz: separa para mim Barnabé e Saulo, porque a partir de agora eu estou chamando para uma grande obra. E aqui é um divisor de água, né? Antioquia é um divisor de água na vida do apóstolo Paulo. Sai do anonimato, passa por Antioquia, vê um grande avivamento, é usado por Deus, ajuda a edificar igrejas, ajuda na obra, se transformou em um mestre da palavra de Deus naquela igreja, porque também não tinha competição, não tinha um querendo ser melhor que o outro, servindo eles ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. Poderia fazer uma mensagem só deste tema aqui. Eles serviam ao Senhor. Cuidado, tem muita gente servindo só o homem, tem muita gente seguindo o homem, tem muita gente andando atrás de homem e esquecendo que nós temos que servir ao Senhor, nosso Deus. É a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Mas lá em Antioquia, a igreja servia ao Senhor. A igreja obedecia ao Senhor, a igreja vivia os preceitos do Senhor, não era ordem de homem. Eles honravam o Senhor, eles obedeciam ao Senhor, claro que cuidava dos seus líderes, cuidava, zelava dos seus membros, mas nós estamos vendo hoje em dia que a igreja dá tudo para os líderes, e os líderes malemar dão migalhas para o povo. Estamos perdendo esse conceito. Mas lá em Antioquia, eles serviam ao Senhor verdadeiramente. Aí o Espírito de Deus diz: separa para mim Barnabé e Paulo, porque agora eu vou mudar a história deles. A partir de agora, eles vão para a primeira viagem missionária, que é o tema da próxima mensagem. Que Deus abençoe a tua vida.